Fala galera que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e estou vindo para mais uma maratona exclusiva, corrigindo questões da OCP, todas exclusivamente da banca, exclusivamente da OCP. Durante essa maratona, a gente vai focar em questões relacionadas à segurança da informação. Na anterior, a gente abordou a parte de internet. Na primeira, pegamos a parte de hardware. Então, enquanto maratona, a gente vai seguindo esse ritmo, né? Abordando os assuntos por tema. Adiante, a gente vai ter que dar aquela misturada e começar a fazer o quê? As retas finais, os simulados, misturando todo o conteúdo. Mas agora é interessante ainda segmentar. Então, vamos pegar segurança da informação, a OCP, só questões. Vamos nessa. Primeira questão. Uma assinatura digital. Deixa eu sair aqui da frente. Uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação. Esses são objetivos da assinatura digital, né? Na verdade, nós temos três propriedades atreladas à assinatura digital: a autenticidade, a integridade e o não repúdio, que também pode ser chamado de irretratabilidade ou irrefutabilidade. Vamos lá. Uma assinatura digital, então, permite comprovar a autenticidade e integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso. É a autenticidade. E que ela não foi alterada. É o princípio da integridade. Sobre assinaturas digitais, que são realizadas em processos judiciais eletrônicos, em documentos, em planilhas, em correio eletrônico, enfim, a assinatura digital é muito utilizada e principalmente no período de quarentena, onde a gente pode, através da assinatura digital, comprovar a autenticidade pela internet. Vamos lá, letra A. A verificação da assinatura é feita com o uso da chave privada. Por que ele citou isso? Porque esse processo de assinatura digital é feito com chaves assimétricas. Chaves criptográficas assimétricas. E essas chaves assimétricas, elas representam um par, uma pública e uma privada. Então, a verificação da assinatura é feita com o uso da chave privada. Quem é que vai verificar a assinatura? A pessoa que recebe a mensagem. Vocês acham que a pessoa que recebe a mensagem vai ter a chave privada do emissor? Não. O processo é feito de maneira diferente. Existe um par de chaves para cada pessoa. Aquele que escreve a mensagem, aquele que emite o conteúdo, o emitente, vai assinar a mensagem usando sua chave privada. A chave privada do emissor. E qualquer um vai poder conferir essa assinatura para verificar se a mensagem está íntegra e é autêntica, usando o quê? A chave pública de quem? Do emissor, daquele par. Então, o emitente assina usando sua chave privada. Já o destinatário vai conferir a autenticidade e integridade usando a chave pública do emissor. Então, a letra A está errada. A verificação da assinatura é feita com o uso da chave privada? Não. Galera, se eu quiser conferir a assinatura de um documento enviado por Bolsonaro, o que eu tenho que fazer?
utilizar a chave pública do Bolsonaro para verificar se aquela assinatura é legítima. Beleza? Então, a gente assina com a chave privada e confere a assinatura com a chave pública do emitente. Vamos lá, letra B. A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave pública utilizada. Se o nome da chave é pública, não se restringe somente ao dono. Senão seria uma contradição, inclusive, né? Chave pública. Qualquer um vai poder ter acesso à chave pública. Logo, a letra B está errada. Apenas o dono está errado. Letra C. Se o texto foi codificado com a chave privada, somente a própria chave privada pode decodificá-lo. Nós temos duas chaves, elas são assimétricas, elas são diferentes. Uma fecha e a outra abre. Então, se o texto foi codificado com a chave privada, na verdade, no processo de assinatura digital, a gente não codifica o texto todo. Isso ia tornar o processo muito lento. Então, é criado um resumo, que a gente chama de hash criptográfico, e apenas esse hash é codificado. Isso faz com que uma mensagem enorme tenha apenas um códigozinho de tamanho fixo, e esse código criptografado com a chave privada é a assinatura digital propriamente dita. Letra D. O dono da mensagem conhece a chave privada. Isso é fato, por isso que o nome é privada e ele é o dono. Então, o dono conhece sua chave privada. Se essa chave foi usada para codificar a informação, então apenas o dono da mensagem poderia ter feito isso. Essa é a resposta. O nome da chave é privada. Se eu assino com a chave privada, somente eu posso assinar. Por isso que ela é o quê? Privada. Gabarito letra D. Na letra E, qual o problema? O hash é esse conceito de resumo da mensagem. O hash ele é unilateral. Ele é unidirecional. A partir do hash é impossível descobrir a mensagem. Por quê? A mensagem pode ser enorme, pode ter milhares de páginas, mas o hash é um código pequenininho. É como se o hash fosse um dígito verificador do CPF. Por exemplo, meu CPF termina com 44. Se eu te disser isso, tem como descobrir meu CPF? Não tem como. Por quê? Existem outras possibilidades de CPFs com 44 no final. Essa reversão é impossível. Então, a gente fala que o hash ele é unidirecional. Logo, o gabarito aí da questão é o que? Letra D de delta. Vamos que vamos. Questão da Prefeitura de São Bento do Sul, a OCP 2019. Qual das seguintes alternativas está relacionada com a segurança da informação? E aí? Essa é fácil, né? Relacionada com a segurança da informação, a gente tem o firewall. Por que não poderia ser letra A? Scrum está associado ao gerenciamento de projetos. É um método ágil. Gerenciamento de projetos. Ele tinha que colocar alternativas erradas. Ele sabia que a maioria não conhece Scrum, mas ele tinha que inventar palavras. O firmware é um programa gravado pelo fabricante numa memória ROM. O BIOS é o principal exemplo de firmware. Qual? O BIOS. Um programa gravado de fábrica que contém rotinas básicas para entrada e saída de dados no sistema, ou seja, ele precede o próprio Windows, precede o próprio sistema operacional, é gravado pelo fabricante. O firewall é uma parede de fogo, protege contra intrusos, protege contra intrusões. Então, por isso, o gabarito é letra C. E MySQL é uma ferramenta de banco de dados para criar tabelas, cadastros.
Então o gabarito é o que, gente? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. Ainda na prova da Prefeitura de São Bento do Sul, referente à segurança da informação, bloquear conexões mal intencionadas, tanto de entrada como de saída. Bloquear conexões de entrada e saída é filtrar, monitorar tudo aquilo que entra e que sai das redes, que ocorre muitas vezes sem a devida permissão ou desejo do usuário. Então, controlar. São características de um firewall. O firewall não protege contra intrusões, ele filtra o tráfego. Gabarito aí, letra C de Charlie. O que é um browser? O programa que você está usando para assistir minha aula é um browser. O Google Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, são os programas navegadores. Navegador e browser é a mesma coisa. O que é um cookie? Já leva para a prova que o cookie não é um vírus. O cookie é um arquivo de texto criado pelo servidor web e inserido na máquina do usuário para identificar o usuário num posterior acesso. Para identificação das características de navegação daquele usuário. Por exemplo, eu entro num site de uma empresa de passagem aérea. Aí eu vou pesquisar sobre um voo. Aquela minha preferência de destino, por exemplo, vai ficar armazenada em um cookie. O próprio servidor web coloca um cookie na minha máquina. Quando eu retornar ao site, já vai começar a aparecer propagandas para aquela viagem. Aí eu vou falar, como é que esse cara sabe que eu queria tanto ir para esse lugar? Porque ele tem um cookie instalado na minha máquina. Então, entrei num site, pesquisei sobre geladeira. Daqui a pouco eu vou estar na rede social e vai aparecer propaganda de geladeira de uma outra empresa ou daquela mesma empresa. Como pode essa estratégia de marketing? Como eles sabem que eu gosto de geladeira? Ou que eu sou um potencial comprador de geladeira? É possível porque tem um cookie na minha máquina contendo essa informação. Beleza? Então, o cookie, ele jamais vai poder ser um vírus. Mas vocês têm que tomar cuidado porque ele pode expor a privacidade de um usuário. Cookies também podem ser usados para autenticação. Como assim? Eu entro lá no Gmail, ele me pede nome e senha, beleza. Ele coloca um cookie na minha máquina. No dia seguinte, quando eu entro no Gmail, já aparece, bom dia, Renato. Como é que ele sabe que sou eu? Porque tem um cookie na máquina. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra C. O que é o spyware? Programa espião. Um programa que monitora dados, captura e envia para terceiros. Programa espião. É bem sugestivo, né? Spy, espião. Então, vamos que vamos. Quando se trata de segurança da informação, a propriedade que salvaguarda a exatidão. O que é isso, gente? É o princípio da integridade. Na norma da ISO, na 27001, que define a segurança da informação, coloca a segurança da informação como a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade. São os pilares da segurança, né? CID. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A definição da integridade é justamente salvaguarda da exatidão, completeza de ativos. Ele tirou isso da própria norma da ISO. Esse conceito, então, está relacionado à integridade. O que seria o conceito da confidencialidade? É a preservação de que a informação não será acessada. Na verdade, não é a preservação, é a propriedade de que a informação não será acessada
pelo usuário não autorizado. Esse é o princípio da confidencialidade. Fragilidade, completude, são palavras, mas não princípios. E a autenticidade? É garantia da identidade. O objetivo da identidade é você poder comprovar que você é realmente quem diz ser. Então, garantia da identidade. Que pode, por exemplo, ser feito através do intermédio de senhas. Legal? Então, o gabarito aí da questão ficou letra C de Charlie. Vamos à próxima. Assinale a alternativa que não apresenta uma boa prática de segurança ao utilizar um webmail. Letra A. Evitar clicar em links recebidos por e-mail é uma boa prática. Porque esse e-mail pode ser fraudulento, pode ser um phishing. E clicar no link pode te remeter a uma página falsa, uma página clonada, ou até mesmo a baixar um arquivo malicioso. Então, a letra A apresenta uma boa prática. Letra B. Criar uma senha com letras, números e caracteres especiais. Senha de acesso, ao serviço de webmail, ao Gmail, ao Hotmail. Eu tenho que ter uma senha forte, então é legal combinar letras, números e símbolos, caracteres especiais. A letra B é recomendável. Agora, acessar o webmail por um site de busca não é recomendável. O recomendável é que eu digite o endereço na respectiva barra de endereços do navegador. Eu não tenho que pesquisar o Gmail no Google. Eu não tenho que pesquisar o Hotmail no Google. Então, isso pode possibilitar que eu clique em um link falso e também seja vítima de um ataque. Alguém pode receber a minha senha durante a digitação e eu ter o meu e-mail clonado, eu ter minha conta invadida e daí começar algum tipo de golpe. Manter o sistema operacional atualizado sempre vai ser recomendável. Por quê? Os sistemas operacionais, assim como qualquer programa, são passíveis de vulnerabilidades. E a maneira que a empresa tem de corrigir as vulnerabilidades é lançando atualizações, lançando correções, que a gente vai chamar de patch, que são os remendos. Patch. Isso é um H. Corrigem vulnerabilidade. E a letra E, configurar um e-mail alternativo para recuperação de senha. É possível que eu esqueça a senha. Às vezes eu crio uma senha que não lembro. Fico muito tempo sem entrar, não lembro. Então, eu posso usar um outro e-mail para lembrar aquela senha. Isso é possível, é verdadeiro. Então, o gabarito dessa questão aqui não apresenta uma boa prática. Letra C de Charlie. Vamos lá. Uma técnica maliciosa utilizada em golpes na internet consiste em alterações no serviço DNS para redirecionar a navegação de uma determinada página, de um determinado host, que é um computador conectado à rede, a uma página falsa. Como é que é o nome dessa técnica? Essa técnica caiu no concurso da Polícia Rodoviária de 2008. Um concurso que o CESP fez para seleção do Mato Grosso e Pará. Essa técnica é chamada de farming. O farming é um tipo de phishing, é um tipo de golpe mas que se consiste em um ataque ao servidor DNS. Ele envenena o DNS. O que é esse DNS, gente? Na internet, nós sabemos que qualquer recurso ou qualquer recurso está em um computador e esse computador tem o endereço IP. Então, imaginem que eu quero abrir uma página cujo IP é 200.221.245. Imagina se vocês, para acessarem o site do Estratégia, tivessem que digitar um número. A internet não seria amigável como ela é hoje. Então, criaram um sistema de domínios, que são nomes amigáveis e fáceis de serem memorizados. Por exemplo, esse número IP corresponde ao site do UOL.
Então, se eu digitar esse número no navegador, vai abrir a página do UOL. Mas para não precisar digitar esse número, é muito mais fácil decorar o uol.com.br. O que eu estou querendo mostrar é que o DNS é como se fosse uma tabela, onde você digita o nome e ele converte o número, ou vice-versa. Para que a conversão? Para poder abrir a página. Eu não quero decorar IP, porque o IP é o endereço numérico. Eu não quero decorar endereço numérico. Então eu decoro o domínio. O domínio é amigável. É fácil de lembrar. Só que existe um sistema que converte isso para mim. O que o hacker faz? O hacker altera o número IP do DNS. Coloca lá 200.171.171.171. O que vai acontecer? Ele digita o endereço correto. Você digitou o endereço correto. Mas quando faz a conversão, o DNS te joga para uma página fraudulenta. Essa fraude caracteriza um phishing. Como? Por meio do envenenamento do DNS. Então, o gabarito aí é letra E. Vírus, worm, botnet e backdoor. Gente, vírus e worm são tipos de malware. São softwares maliciosos. O backdoor também é um malware. Também é um software malicioso. Vocês podem ler mais sobre malware na cartilha, vale a pena. cartilha.cert.br. Entra nesse link www.cartilha.cert.br, baixa o livro e estuda a diferença entre vírus, worm, cavalo de Troia, backdoor, spyware, rootkit. Já a botnet, a alternativa da letra C, caracteriza uma rede zumbi, um conjunto de computadores infectados que vão agir sob comando de um hacker para ataques, como um zumbi, uma rede zumbi. Gabarito da questão, então, é letra E. Vamos lá. Na cartilha citada, a gente tem a definição de cavalo de Troia, programa que se faz passar por um aplicativo inofensivo, aparentemente útil. Então, vamos dar uma olhada. Softwares maliciosos do tipo cavalo de Troia são classificados de acordo com as ações que executam no computador infectado. Existem diferentes tipos de cavalo de Troia. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. O spy tem que ser o espião. Então, coleta dados sensíveis. O backdoor é uma porta aberta. Permite o retorno de um invasor. Então, possibilita acesso remoto. É o 4. Se começa com 4, eu já eliminei a B, a C e a E. Se termina com 2, o gabarito é letra D de delta. Esse DOS representa ataque de negação de serviço. Ou seja, faz a máquina parar de funcionar. E quem direciona a navegação para sites específicos, como se eu estivesse clicando, vai ser o clicker. Então, o gabarito ficou que letra D de delta. São tipos de cavalo de Troia. Lembre-se que o cavalo de Troia pode extrair dados, né? Pode destruir ou destruir ou extrair dados, né? Ele pode destruir dados, ele pode apagar arquivos, por exemplo, aí seria o trojano destrutivo, ou ele pode extrair programas maliciosos, como um presente de grego. Achei que estava me dando bem e ele deixou programas maliciosos entrarem na máquina. Aí eu começo a ter o Trojan Spy, o Trojan Backdoor. Ele instala um spyware, instala um backdoor. Então, gabarito da questão, letra D de delta. Vamos que vamos. Prefeitura de Cariacica.
Qual o nome atribuído ao envio de e-mails indesejáveis? E-mails indesejáveis são spam. Gabarito letra B de bravo. Lembrando que o Spyware é um programa espião, que o cookie é aquele arquivo de texto criado pelo navegador, pelo servidor, né? Criado pelo servidor web, que expõe a sua privacidade, né? Armazena dados acerca da navegação do usuário para aproveitar esses dados no marketing, numa autenticação. E o ransomware? O que é o ransomware? Esse é o tipo de malware, é o programa malicioso que está em evidência, está na moda. O que ele faz? Ele sequestra dados. Qual seria esse conceito de sequestro? Ele criptografa dados do usuário e cobra resgate. Aí o usuário, para poder ter acesso aos seus arquivos, tem que pagar. E a maneira que a gente tem que se proteger disso é mantendo o backup atualizado, né? Porque se alguém criptografar nossos arquivos e cobrar resgate, a gente apaga os arquivos e instala do backup limpo. Agora, se você não tem backup, é desesperador, né? Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Ok? Um spam é um e-mail indesejável, uma mensagem contendo propagandas, por exemplo, que não foram solicitadas. A gente vai classificar como spam. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta dois tipos de spyware. O que é um spyware? Um programa espião. A gente tem três tipos de spyware. Isso tudo está na cartilha. A gente tem o keylogger, o screenlogger e o adware. Esses são os três tipos de spyware. O keylogger captura teclas. Captura teclas. Essa palavra surge da combinação de keyboard, que é o teclado, com log, que é um diário, um registro. Então, tudo que é feito é registrado, tudo que é feito através de teclado fica registrado. É um programa que eu costumo brincar ser o programa do corno. Do quê? Do corno. O corno instala esse programinha na máquina lá da pessoa, do cônjuge, e tudo que ela ou ele digitar ficará gravado. Então, qualquer infidelidade vai ficar registrada lá num arquivo que poderá ser acessado depois pelo corno. Então, o keylogger é usado para espionagem, né? Ele captura teclas. Já os bancos, eles foram mais espertos. Eles inventaram um teclado virtual. Para quê? Para você não digitar a senha, para você usar o mouse. Então, dessa maneira, dados bancários não são capturados. Mas o screenlogger captura telas. Aí, à medida que você vai clicando na senha, ele vai tirando um print da tela. Ou seja, o screenlogger é uma variante do keylogger. Ele captura telas. E o que é um adware? O adware é uma propaganda, sempre. É um anúncio. Por que o adware está nessa classificação de spyware? Porque existe uma modalidade de adware que vai mostrar propagandas de acordo com seus hábitos de navegação. Né? Por exemplo, você está em determinado lugar, o teu celular pega aquela informação do GPS e começa a mostrar propagandas baseadas no contexto. Ele está te espionando. Ou você fala para alguém no WhatsApp que está com fome e começa a aparecer propagandas lá de comida. Ele está te espionando. Então, o keylogger e o adware são classificados como tipos de programas espiões. O screenlogger é espião, o keylogger e o adware. Gabarito letra D de delta. Backdoor, rootkit e bot são programas maliciosos. DOS é um ataque de negação de serviço e botnet é uma rede zumbi. Ok?
uma rede infectada por bots, que se torna uma rede zumbi. Gabarito, então, da questão, letra D de delta. Vamos lá. Em se tratando de segurança da informação, quando uma informação não pode mais ser acessada, ela deixou de estar disponível. Houve uma violação em um princípio da segurança da informação, relacionado com a disponibilidade. O que é disponibilidade? Garantia de que a informação estará sempre acessível, disponível sob demanda. Então, se ela parou de ser acessada por um incidente, é porque houve um ataque, né, e aquela ameaça, por exemplo, deixou o sistema inoperante, indisponível. Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Prefeitura de São Bento do Sul. Na área da computação, o termo vírus é usado como sinônimo para descrever programas criados para ocasionar danos a um computador, podendo ser classificado em diferentes categorias. Assim, é correto afirmar que é uma categoria de vírus. O termo... Vejam, backbone é a espinha dorsal de uma rede. É o que vai sustentar a comunicação da rede. Se o backbone, por exemplo, for partido, toda a rede para de funcionar. Sustenta a comunicação da rede. Kaspersky é a marca de um antivírus. O torrent é um serviço de compartilhamento de arquivos para compartilhar filmes, músicas, pirataria, para compartilhar filmes. Compartilhamento de arquivos entre usuários, né? Então, o keylogger é o programa malicioso. O keylogger é um malware. É a resposta. É um programa espião. Esse keylogger é que foi taxado no enunciado como uma categoria de vírus. Na verdade, esse termo categoria de vírus, sendo expresso de uma maneira genérica, né? Ah, o spyware é um vírus? Não, o spyware é um malware. No passado se associava tudo a vírus. Atualmente a gente tem a palavra malware e a gente distingue o vírus do spyware. Mas deu para entender, né? A prova de múltipla escolha, backbone não tem nada a ver com vírus, Kaspersky é um antivírus, torrent também não tem nada a ver com vírus, é um programa, é um serviço. Então, o keylogger é um malware. Gabarito, letra C. Vamos que vamos. Questão TRT do Rio. Ocorreu um incidente de segurança da informação na empresa onde você trabalha e a equipe de administradores de TI solicitou que os usuários não ligassem os seus computadores até que fosse realizada uma varredura. Essa varredura a gente vai chamar de scan em toda a rede em busca dos códigos maliciosos. A suspeita de um software que captura teclas. Quem captura teclas é o keylogger. O keylogger é um tipo de spyware. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra E de eco. O examinador poderia ter colocado keylogger, mas lembrem que o keylogger é um tipo de spyware. Então, não viaje. Alien é um extraterrestre, alienígena, nada de alien. Hardware é a parte física do computador. Cracker é um hacker malicioso. E o ransomware é aquele do sequestro, né? Ele vai sequestrar os dados, cobrar resgate. Então, o gabarito aí ficou o quê, gente? Letra E de eco. Questão de oficial da Polícia Militar do Espírito Santo. Esses filtros passam por um período inicial de treinamento, no qual o usuário seleciona manualmente as mensagens consideradas indesejadas. Mensagens consideradas indesejadas
a gente tem que lembrar que são spam. E com base na classificação, o filtro vai aprendendo a distinguir mensagens fraudulentas daquelas mensagens válidas, identificando remetentes. Então, qual o nome desse filtro? Esse filtro refere-se a um anti-spam. Gabarito, letra D de delta. Esses filtros anti-spam vão trabalhando com uma inteligência artificial. À medida que você vai classificando e-mails como spam, ele vai aprendendo e depois ele já vai automaticamente jogando para um lixo eletrônico. É lógico que pode ocorrer um falso positivo, um falso negativo, mas é bem legal. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Mensagens indesejadas tinham que remeter vocês para o spam. Então, letra D. Vamos que vamos. O vírus é um programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo. Sobre vírus, assinale a alternativa correta. O vírus ele precisa ser explicitamente executado, para infectar a máquina. Então vamos ver. Para que se torne ativo e dê continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Ou seja, para que um computador seja infectado, é preciso que o programa já infectado seja executado. Pendrives e e-mails são meios de propagação de vírus. Então o gabarito é a letra A, gente. Letra A está certo. O vírus de computador, ele não consegue sobreviver sozinho, pois ele precisa de um hospedeiro. Característica do vírus. O vírus precisa de um hospedeiro. Para que um vírus comece a atuar no computador da vítima, é necessário que ele seja executado. Então não está errado. Letra D. O vírus de computador nunca utiliza arquivos executáveis como hospedeiro. O nunca está errado. Arquivos executáveis são os mais perigosos, os mais propensos a serem vírus. Embora seja possível também o vírus no arquivo doc, mas não no docx. O doc ele é suscetível a vírus de macro. Só que o docx não suporta macros. Então é um arquivo seguro. Letra E. O sistema operacional Windows 10 é imune a vírus de computador. Não existe um sistema operacional completamente imune a vírus, até porque há vulnerabilidades que ainda não foram descobertas. Então, não sendo necessária a utilização de antivírus, está errado. O próprio sistema operacional Windows 10 ele tem um antivírus nativo, que é o Windows Defender. Ele já vem com antivírus. Então, eu até posso falar que ele não precisa de um antivírus, porque ele já vem com. E eu não devo ter dois antivírus na máquina, Para instalar um, eu tenho que desabilitar o outro. Então, o gabarito é o quê, gente? Letra A de alfa. Vamos para o phishing. O que é um phishing? Uma fraude financeira. A característica do phishing é um golpe relacionado com uma fraude financeira. Aquele e-mail que você recebe, por exemplo, seu banco vai encerrar sua conta se você não digitar os 50 números de cartão de segurança nesse link. Tem gente que digita. Então, é um golpe para obter dados de usuários desavisados. Ludibriar, enganar. Em relação a phishing, assinale a alternativa correta. O phishing acontece exclusivamente no navegador Firefox? Não. O phishing é uma coisa que não adianta você investir na máquina. Você tem que investir no usuário, em treinamento. Porque o phishing ele engana o usuário. Então, não adianta pensar em o antivírus combate phishing? Não. Até existem ferramentas anti-phishing. Para quando você acessar uma página que seja suspeita, o navegador te informar, te proibir o acesso. Mas o phishing é um golpe que vai enganar o usuário. Uma técnica de engenharia social. O phishing não é um malware. A letra B está errada. Então, ele não é executado em um pendrive. Isso seria característica de um malware, de um programa malicioso. O phishing também não é uma vulnerabilidade do sistema operacional. O phishing ataca vulnerabilidades humanas. O golpe de phishing consiste em enviar aos usuários uma mensagem legítima,
que é interceptada durante a transmissão? Não. Qual o gabarito da questão, então? Letra E. O phishing consiste em enviar aos usuários uma mensagem ilegítima que aparenta pertencer a uma instituição conhecida como um banco, um órgão do governo, com link para páginas falsas. Se você clica no link, você cai na armadilha. Logo, o gabarito da questão é o quê, gente? Letra E de eco. Esse golpe cai muito na OCP. Então, conheçam o phishing, né? Decorem aí o conceito do phishing, que está relacionado ao quê? A um pesca-trouxa. Um quê? Um pesca-trouxa, uma armadilha. Né? Teu nome está no Serasa, clique aqui. Tem gente que vai clicar e vai entrar pelo cano. Então, vamos para a próxima. Câmara da Feira de Santana. O estudo dos princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original para outra ilegível. Esse estudo é chamado de criptologia. E a técnica uma técnica da criptologia é a criptografia. Então, vamos ver. De modo que uma informação possa ser conhecida apenas por seu destinatário, seu emissor e seu destinatário, o que torna difícil de ser lida por alguém não autorizado, mantém o sigilo. Isso é o quê? Criptografia. Não tem a ver com digitalização, nem com certificação digital. Certificação digital vai provar a tua identidade, vai permitir que você criptografe, vai permitir que você assine. Mas o certificado digital em si, ele prova para todo mundo que aquela chave pública é tua. E o que é um algoritmo? Uma sequência de instruções ordenadas. Um passo a passo seria o conceito de um algoritmo. Ele precede um programa. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Mais uma questão aí da OCP. Um software nocivo do tipo spyware. O tipo spyware pode ser o quê? Keylogger, screenlogger e adware. Aí, o bacana de ficar fazendo exercícios é que as questões começam a se tornar repetitivas. Não são iguais, mas o assunto já foi visto. Então, acaba que você vai resolvendo mais rapidamente. Quando você vir na hora da prova, já sabe a resposta. Não existe datalogger, keycutter, datacut, nada disso. É keylogger. Keylogger, screenlogger e adware seriam possibilidades para esse enunciado. Beleza? Vamos lá. Um dos mecanismos de segurança lógica. Existe segurança física, que impede teu acesso físico, uma porta, uma catraca, uma barreira física. E existem aqueles mecanismos de segurança lógica, que são senhas, biometria, vamos ver. Implementado para garantir a integridade e autenticidade de um documento, mas não a sua confidencialidade. Integridade e autenticidade do documento, lembra da primeira questão dessa aula. Estão relacionados com a assinatura digital. A assinatura digital provê a autenticidade, integridade e não repúdio. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra A de alfa. Por que ele fala não a sua confidencialidade? Porque quando eu estou assinando digitalmente, eu não quero preservar sigilo. Eu quero mostrar para todo mundo que aquele documento foi assinado por mim. Ele é autêntico, íntegro e não pode ser o quê? Repudiado. Então, o gabarito aí é letra A de alfa. Qual das operações a seguir é o procedimento realizado para recuperar arquivos? Essa questão era muito fácil, porque a recuperação de backup é chamada de restore. Gabarito, letra D de delta. Então, restore é a restauração, a recuperação do backup. As outras alternativas não têm nada a ver para noções de informática, para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Beleza? Próxima questão. Concurso de soldado da Polícia Militar de Tocantins.
acerca dos conceitos básicos sobre segurança da informação, como se denomina a ferramenta de segurança muito utilizada nos mais diversos sites web, com o intuito de evitar spam ou acessos diretos por robôs, por bots ou outros computadores infectados, utilizando a aplicação de testes nos quais os seres humanos são submetidos a respostas consideradas de difícil solução para um computador. Pessoal, esses testes são aquelas telinhas assim, ó, que pedem para você digitar aquilo que você está vendo. Isso normalmente aparece em prova que você não é um robô. Isso é uma CAPTCHA. Então, essa foi uma questão de soldado da Polícia Militar. Interessante, né? Porque a gente vê isso no dia a dia direto e muitas vezes a gente não lembra que o nome disso é CAPTCHA. Está escrito lá na tela, ReCAPTCHA, CAPTCHA, mas você muitas vezes não se atenta. E quando você vê a questão, faz a questão, você não esquece mais. DOS é um ataque de negação de serviço distribuído. Blockbuster não tem nada a ver. Firewall protege a máquina de intrusos. E a computação em nuvem, ela vem oferecendo serviços através da internet, né? Software como serviço, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Vamos lá, questão da FUNPAPA. Qual das ameaças a seguir tem como objetivo principal a captura de teclas? Captura de teclas é o keylogger. Keylogger. O problema é que não tem keylogger nas alternativas. Aí a gente tem que lembrar que o keylogger é um tipo de spyware. Então o gênero é spyware e a espécie keylogger. Gabarito letra C. Flyware não existe. Worm é um programa malicioso que a gente vai associar a um verme. Ransomware é o do resgate. Você vai ter que pagar para obter os seus dados que foram criptografados. E botnet é a rede zumbi. Então o gabarito aí ficou o quê? Letra C de Charlie. É uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado por uma determinada origem, quando na verdade foi enviado por outra. Ou seja, houve uma clonagem. Essa técnica de clonagem, ela ficou muito conhecida devido ao caso do ex-ministro Sérgio Moro, né, que teve o seu celular clonado, mensagens do WhatsApp vazadas. Essa clonagem, genericamente, quando você pensar em clonagem, você tem que pensar em spoofing. Quando ele altera campos de um cabeçalho de um e-mail, fazendo passar por uma outra pessoa no e-mail, é o e-mail spoofing. Existe e-mail spoofing, existe IP spoofing, existe DNS spoofing. Existem várias técnicas de clonagem, mas a clonagem vai estar associada ao spoofing. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Existe sniffing, mas não existe e-mail sniffing. É só sniffing ou defacement. Essas técnicas existem, mas sem a palavra e-mail. Força bruta é o quê? Uma tentativa para quebrar senha baseada na repetição. Ficar tentando até quebrar. Exaustiva repetição para quebra de uma senha. Sniffing é uma interceptação. Farejar, né? Interceptar. Captura pacotes na rede. Defacement é uma pichação. Quando você entra num site e realiza um ataque, você modifica o conteúdo do site, picha o site. É o defacement. E swapping tem a ver com troca, mas não tem contexto para gente. Vamos lá. Secretaria de Belém. Qual tipo de spyware, keylogger e adware, apresenta o seguinte comportamento? Propagandas. Quando ele fala propagandas direcionadas de acordo com a navegação do usuário, sem que ele saiba que haja monitoramento, é o adware. O que é um adware? Olha lá. Advertise software. Então, o gabarito é letra D de delta. Hardware é a parte física do computador. São os equipamentos. O adware não existe. Keylogger captura teclas.
E o Trojan é o cavalo de Troia. Se faz passar por um aplicativo útil, mas tem código malicioso escondido. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra D de Delta. Pessoal, com isso a gente vai encerrando a aula exclusiva para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, somente com questões da OCP. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Convido a todos a me seguirem nas redes sociais. No meu Instagram tem colocado dicas exclusivas para a PSERG, então já tem várias dicas lá, tem umas 10 dicas, vale a pena acompanhar. No meu canal do YouTube tem outras maratonas, outras aulas, conteúdo muito bacana aí para a OCP, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e para outros concursos. Então sigam-me no YouTube também, no meu canal Renato da Costa. E lembrando, os materiais estão sendo publicados no Telegram. Então se você quiser pegar o material da aula de hoje ou algum outro material, no Telegram você consegue pegar com uma antecedência para poder, ao assistir a aula, já ter as dúvidas, né? Já ir corrigindo, é bem legal, beleza? Então, no canal do Telegram é Professor Renato da Costa, é só mandar localizar lá. No meu Instagram é Prof. Renato da Costa, prof.renato da Costa. E no YouTube, Renato da Costa, beleza? Um grande abraço para todos e até a nossa próxima maratona. Valeu, galera!